Inspirar é uma arte, com certeza absoluta. A arte de inspirar desperta aquela águia que existe em cada um de nós, porque inspirar faz com que busquemos o conhecimento, a conquista de desafios, empreendedorismo, resiliência. Inspirar é despertar o entusiasmo para que o outro atinja 100% do seu potencial. Recebo em nossa meu querido professor Jonas dos Santos Silva, gestor de negócios, vendedor, consultor de vendas, consultor de marketing, treinador, psicanalista pela ABED, inclusive foi contemplado com o Prêmio Network em 2022, um prêmio internacional. Jonas, bom dia, que prazer tê-lo aqui. O que é que eu preciso fazer para ser um vencedor? Eu quero dizer para vocês, meus amigos, que há muitas respostas para essa pergunta. Mas eu quero aproveitar para lhes dar uma resposta lógica, onde, baseado em pesquisas entre as pessoas mais vencedoras do mundo, durante décadas e décadas, a resposta é a mesma. Tenha atitudes vencedoras. E que muitas pessoas querem vencer, mas não querem pagar o preço. Querem ganhar dinheiro, mas se limita ao tempo de trabalho. Então, se você quer ser vencedor, quer ser um campeão, preocupe-se em fazer que os campeões fazem. Hoje eu separei o resultado das pesquisas feitas desde 1925, quando grupos de seguradores norte-americanos contrataram especialistas para investigar o que é que os homens mais ricos do mundo faziam para serem ricos. E entre eles foram encontradas respostas muito semelhantes. Cada um tinha uma posição, uma fala, um comportamento para determinar o seu resultado. Mas entre todas as respostas obtidas, 8 respostas que todos os milionários deram foram muito semelhantes. E é exatamente sobre essas respostas que eu quero dizer agora. A primeira atitude que uma pessoa que pretende ser campeão, que deseja, que quer ser vencedor, ele precisa ter. Muitas pessoas dizem que trabalham muito e ganham pouco. E eu adianto que só trabalhar não é o suficiente. Quantas pessoas que você conhece que trabalham a vida inteira e terminam a vida sem o mínimo de conforto, o mínimo de prazer de ter vivido? Só viveu com sofrimento. Então a primeira resposta é: de manhã me levanto para vencer. Todos nós levantamos de manhã para trabalhar. Mas não é o suficiente. Então nós temos que querer algo além de trabalhar. Trabalhar eu sou obrigado, querendo ou não. Vencer é uma opção. Eu posso querer vencer ou posso ganhar apenas para a sua sobrevivência. Só que suas vontades, seus desejos ficam para trás. Então comece dizendo: de manhã me levanto para vencer. Só que tem uma coisa: a vitória sempre foi de quem nunca duvidou dela. Se você duvida da tua vitória, você já está profetizando contra a tua vitória. Encontra o sucesso quem acredita nos seus sonhos e se empenha para transformá-lo em realidade. O que move o ser humano para as suas conquistas é o seu sonho. Quando você tem sonhos grandes, você trabalha com atitudes grandes
Quando o teu sonho é pequeno, você trabalha com atitudes pequenas. Então sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido. Jó já dizia no capítulo 22, verso 28, determinando tu algum negócio, sê firme, e a luz brilhará em teu caminho. Essa é uma atitude que você precisa exercer. O quanto você quer ser vencedor, o quanto você quer ser vitorioso. Queira, mas queira muito, e faça por onde conquistá-lo. Para ser vencedor, tenha pensamentos vencedores. Não adianta você querer ser vencedor, mas pensa negativo. Eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não sei. Eu quero, mas não dá. Eu quero, mas ninguém me ajuda. Não adianta querer se você trabalhar com o teu pensamento de forma negativa. Segundo, sou movido por metas e objetivos. O que você quer hoje? Qual a sua meta para hoje? Qual a sua meta para a semana? Qual a sua meta para esse mês? Qual a sua meta para esse semestre? Para esse ano? Qual a sua meta para a tua vida? Se você continuar fazendo o que você sempre fez, será que você vai ter o que você deseja? Então tenha metas detalhadas, escritas e objetivas. Quanto você pretende ganhar hoje? Quanto você pretende conquistar hoje? Quantas pessoas você pretende visitar hoje? Quantas vendas você pretende conseguir hoje? Então, essa é a tua meta de hoje. Comece a somar as tuas metas diárias, você vai ter a tua meta semanal. Qual o seu objetivo com essas metas? O que você pretende comprar com essas conquistas? O que é que você pretende ter com essas conquistas? Quantas pessoas você pretende colocar na tua lista de relacionamento? Aí você vai dizer que tem dificuldades, que tem obstáculos. Na verdade, os obstáculos são essas coisas terríveis que só percebemos quando desviamos os nossos olhos da nossa meta. Quando estamos com o nosso foco em nosso objetivo, nós avançamos. Quando desviamos o nosso olhar para outro lado, a nossa meta fica distante. Então nós podemos até dar um barco para uma pessoa. Podemos colocar essa pessoa no barco. Podemos dar os remos para essa pessoa. Mas para o barco andar, essa pessoa precisa querer. Se ele não quiser, não adianta. Nem barco com motor. O homem que sabe o que quer, ele já percorreu um longo caminho. Terceira atitude, não desperdice o tempo. Afinal de contas, é o nosso maior amigo quando nós fazemos as coisas certas. Quando nós o aproveitamos, o tempo nos promove, o tempo nos projeta, o tempo nos prospera quando nós usamos o tempo ao nosso favor. Uma das causas do fracasso na vida é deixar para amanhã o que se pode fazer hoje e depois fazê-lo com pressa. É verdade que a preguiça anda tão devagar, que a pobreza alcança com rapidez. Salomão escreveu em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Não adianta você querer, não adianta você desejar, não adianta você sonhar se você não tiver atitude. É a atitude que vence o medo, que vence a preguiça, que vence a inércia, que vence a ociosidade. É preciso que você tenha atitudes de vencedor, atitude de campeão, atitude de vitorioso. Não desperdice o seu tempo.
Quarto, penso, logo venço. O que é a atitude de pensar? A atitude de pensar é a atitude de planejar, é a atitude de racionalizar, é a atitude de projetar. Quando eu planejo o meu dia, eu avanço, eu conquisto, eu consigo. Quando eu não planejo, eu me atropelo. O dia fica cansativo. Quantas vezes você já disse assim, nossa, hoje parece que eu fiz tanta coisa e não conquistei nada, não fiz nada. Hoje meu dia foi perdido. E se você for buscar a resposta por que isso aconteceu, é porque você não planejou. Então planeje as suas atitudes diárias. Faça um esboço de tudo que você pretende fazer. E vá riscando cada exercício, cada atitude, cada tarefa cumprida. Alguns homens passam a metade da sua vida dizendo o que vão realizar. E a outra metade explicando por que não realizaram. Você conhece pessoas que dizem, esse ano minha vida vai ser assim. Vai ser diferente, vai ser novo. Todo começo de ano todo mundo faz planejamentos e depois no final do ano começa a explicar por que não fizeram. A metade dos vendedores agem sem planejar. A outra metade planeja, mas não age. Só planejar não é suficiente. Tem que agir. Então, é preciso que você utilize os 4 P's do sucesso. Que P's são esses? Primeiro P, planeje com ousadia, com coragem, com audácia. Prepare-se com fé. Não tenha medo de se preparar. Não tenha preguiça de se preparar. Prepare-se com entusiasmo. Proceda com otimismo. Vá para cima. Não importa o que dizem, importa o que você quer, importa o que você faz. E persiga com persistência. Cuidado. Entenda o que é persistência. Não é teimosia. Persistência é você querer uma coisa sempre, mesmo que tenha de mudar os métodos. Teimosia é você fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito. Está dando errado e continua insistindo. Persistência é tente mais uma vez. Não dê desse jeito, faça de outro jeito. Leia os manuais. Observe todas as instruções da tua empresa, do teu negócio, do teu relacionamento. Ouça a sua esposa. Ouça os campeões. Ouça os melhores. O medo não me domina. A gente percebe que a maioria das pessoas que não conquistaram os seus desejos é porque eles ficaram emperrados, travados no seu medo. Ele fica limitado a crenças antigas. E as crenças limitadoras fortalecem os seus medos. Quantas vezes você já ouviu dizer, quem cresce demais, o tombo é maior. Na verdade, a linguagem não é essa. Quem cresce demais, enxerga mais longe. Quantas vezes você ouviu falar, boca fechada não entra mosquito? E eu pergunto para você, você que trabalha com vendas, se você fechar a boca, você vai vender como? Você precisa abrir a boca sim. Você tem que falar. Você tem que falar da sua empresa, falar do seu produto, falar do seu negócio. Você precisa ter coragem para divulgar aquilo que te promove. Você tem que levar benefício para as pessoas. Como? Falando. Entusiasmado, cheio de energia. Diga comigo, a covardia é o medo aceito e a coragem é o medo dominado. Porque quem tem medo de sofrer, já está sofrendo de medo.
Então, não atrase o seu sucesso com o medo do fracasso. Quantas pessoas que vivem no fracasso porque fica com medo de agir. Não é digno de saborear o mel. Aquele que se afasta da colmeia com medo da picada das abelhas. O medo é o microscópio que aumenta o perigo. Então tenha coragem. Coragem é uma palavra tão espetacular, tão maravilhosa, que ela é uma composição de duas palavras, que vem do latim. Coragem, dividida em core e agir. Core quer dizer coração. Agir. É agir com o coração. Quando você age com o coração, quando você põe o coração naquilo que faz, o medo desaparece. Então, meu amigo, afasta de você esse bicho-papão que você criou, que é chamado de medo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. E aí você vai ver o tanto que você é corajoso. Sexto, sou insistente, nunca desisto. A insistência é uma virtude dos grandes descobridores. Se analisarmos a história de todos os bens, toda a tecnologia que nós utilizamos na nossa vida hoje, foram produtos de grande insistência de quem o inventou. Thomas Edison, por exemplo, que inventou a lâmpada, ele, segundo a história, ele tentou 10.000 vezes. São 9.999 vezes que deu errado, apenas uma deu certo. E aí um dia perguntaram para ele, mas como o senhor conseguiu paciência para tentar tantas vezes? Falou, não, nada disso. Eu simplesmente descobri 9.999 formas de não fazer uma lâmpada. E descobri uma de fazer. Então a insistência é uma virtude dos grandes descobridores, das pessoas que realmente querem algo para a sua vida. O vendedor de sucesso é aquele que tem a capacidade de ouvir muitos nãos e não se abater e nem desanimar. Não significa que eu não quero comprar. Não significa que eu não vou conseguir. Não significa que eu não tenho capacidade. O não é apenas mais uma oportunidade de eu fazer mais uma vez. Certo dia, eu fui visitar um cliente numa cidade próxima para vender um instrumento órgão eletrônico para um japonês. Mas ele era um homem muito negativo. Ele tinha uma filhinha que estava numa escola de música, mas ele era revoltado, porque segundo o conhecimento dele, músico são pessoas preguiçosas, pessoas que não querem nada para a vida, que querem viver o bem bom. E ele não queria que a filha dele estudasse música. Quando eu cheguei na loja dele para falar sobre o órgão, ele quase me tocou. Eu lentamente fui conversando sobre os valores da música na vida do ser humano, sobre a sensibilidade que a música leva para a alma. E ele foi tornando-se mais maleável. Mas quando eu entrei na linha da venda, ele foi falando não, 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 não. Eu comecei a observar e comecei a contar os nãos deles. Somente na contagem que eu fiz, ele fez 50 nãos. Foi aí que eu percebi que eu tinha que transformar o não dele em sim. Falei, seu Toshio, o senhor já me disse mais de 50 não. Se o senhor me disser mais um não, eu prometo que eu vou embora. O senhor não vai ficar sem comprar, né? Ele disse não. Falei, obrigado, parabéns. Negócio fechado. Como assim? Perguntei se o senhor não ia ficar sem comprar, o senhor disse que não, então, puxa senhor, hein, teimoso mesmo, hein? Insistente, hein? O senhor ganhou, hein? Então, seja insistente, nunca desista. O caminho mais curto para o sucesso
é sempre tentar mais uma vez. Não importa o número de vezes que tenha caído. O importante é saber quantas vezes consegue se levantar. Lembre-se, alguém está sempre fazendo o que outro alguém disse que não poderia ser feito. Sétimo, acredito na força do entusiasmo. A palavra entusiasmo é uma das palavras mais fortes que eu conheço para motivação, para energia, para levantar a autoestima, o alto astral de uma pessoa. Porque a palavra entusiasmo é uma composição de duas palavras. Da palavra em e da palavra theos. Em significa dentro e theos significa Deus. Theos em grego. Então, entusiasmo é entheos. Entheos significa uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa possuída por Deus. Se uma pessoa está entusiasmada, é porque Deus está dentro dela. E se Deus está dentro dela, ela está possuída por Deus. E uma pessoa possuída por Deus, ela jamais será derrotada, jamais será fracassada, jamais será negativa. Então, acredito na força do entusiasmo. Nada é tão contagioso como entusiasmo. Na verdade, o entusiasmo prospera nas pessoas positivas e nada se realiza sem ele. Todo homem conhece o entusiasmo uma vez ou outra. Em alguns, o entusiasmo dura 30 minutos. Noutros, o entusiasmo dura 30 dias. Mas é contudo o homem que mantém o entusiasmo vivo durante 30 anos é que pertence ao sucesso na vida. Você conhece pessoas assim? Pessoas que nunca demonstram negatividade, que por pior que a situação esteja, ele está feliz, está bem? Existe até uma pequena história, é um clássico, que vale a pena repetir. Um pai de família tinha 2 filhos gêmeos. Um era extremamente negativo e o outro era extremamente entusiasmado. O filho negativo, tudo que o pai oferecia para ele botava defeito, ele via defeito, ele tinha uma crítica, ele tinha uma reclamação, ele se incomodava com aquilo. Ele não conseguia ver nada de bom em nada. Se o pai oferecesse para ele uma comida, ele dizia: ai papai, isso vai me dar diarreia. Se o pai chamava ele para ir para um passeio: ah pai, vai chover. Ah, nós vamos para um piquenique: ah pai, lá tem muita formiga. Então o filho era extremamente negativo. E o outro, ele tinha energia para tudo. Ele era, por mínimo que fosse a situação, ele transformava em momento de alegria, de festa, de felicidade. Quando eles completaram 12 anos, o pai quis fazer uma avaliação de ver qual era o grau de negatividade do primeiro e qual era o grau de positividade do segundo. Na manhã de 25 de dezembro, o pai comprou uma bicicleta e levou para o filho negativo, colocou na beira da cama do filho negativo. E ele foi em uma cocheira e apanhou lá um punhado de estrume de cavalo. Colocou numa caixa de presente e colocou na beira da cama do filho otimista. Quando o filho negativo acordou e viu a bicicleta, falou: papai, o senhor é louco, comprou uma bicicleta? O senhor não está vendo que é capaz de eu me quebrar todo? Eu vou quebrar o braço, quebrar a perna? Não, papai, não, o senhor é louco. Não gostei do presente. O pai falou: meu Deus, eu só quis agradar. Olha aqui o meu filho pensou de mim.
Quando o segundo filho acordou, que abriu aquela caixa de presente, que viu que tinha cocô de cavalo, falou: papai, cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Eu quero o cavalo, papai. Então, a energia está na mente das pessoas. Acredite na força do entusiasmo e você terá certeza que irá muito longe. Quando te dedicares ao trabalho, faça com todas as forças dos teus braços. Coloque energia, coloque entusiasmo, coloque chão. E quando dedicares ao raciocínio, coloca com todo o poder da tua mente. Não tenha preguiça de pensar, não tenha preguiça de aprender, não tenha preguiça de perguntar. Coloque a mente para funcionar. E quando te dedicares ao amor, faça com toda a força do seu coração. Coloque seu coração naquilo que faz. E você vai ver o tanto que vai melhorar a tua vida. Oitavo, aprendo alguma coisa todo. Gente, como é bom aprender. Como é gostoso aprender. É tão bom quanto ensinar. Afinal de contas, todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Todos os dias nós crescemos um pouquinho a nossa capacidade racional. Muitas vezes, pessoas que chegam em mim e perguntam: professor, como faz para crescer? Como faz para ter sucesso? Eu digo: você quer aprender? Você está disposto a pagar o preço? Quantas horas do seu tempo você dedica a aprender? Quantas horas do teu tempo você dedica à disciplina? Certo dia, Apolo perguntou a Sócrates: mestre, ensina-me um pouco do que tu sabes. Ele disse: você tem certeza que você quer aprender? Claro que sim. Olha, é difícil. Não, eu faço qualquer coisa para aprender o que tu sabes. Sócrates falou: então vem e me acompanhe. Como eles estavam próximos ao mar, Sócrates entrou na praia e falou: vem, me acompanhe. Ele foi acompanhando, Sócrates foi entrando no mar. Ele parou e disse: você quer aprender ou não quer? Sim, eu quero, então vem, me acompanhe. Sócrates foi entrando, ele foi entrando atrás. Foi entrando, ele quis parar. Você quer aprender ou não quer? Quero, então venha. Sócrates entrou no mar, ao ponto de a água ficar somente até a altura do nariz. Quando Apolo se aproximou dele, ele falou: agora abaixa. Como abaixar? Abaixa. Mas eu vou me afogar. Quer aprender ou não quer? Sim, eu quero, então abaixe. Quando Apolo abaixou, Sócrates subiu no ombro dele e começou a sufocá-lo. Cada vez mais, pressando ele para fundo d'água. Ele foi se desesperando, foi desesperando, até o ponto dele, quando percebeu que ele não ia sobreviver, ele aplicou toda a sua energia e jogou os Sócrates para cima e disse: mestre, você quer me matar? Não. Só queria saber o tanto que você queria viver. Se você quiser aprender o tanto que você quer viver, então agora você já está pronto. Conhecimento não é aquilo que você sabe, mas aquilo que você faz com o que você sabe. Porque não adianta você ter tanto conhecimento e não fazer nada. Você que está aí, sabe disso. Quantas pessoas que você conhece que fizeram muitas faculdades, que tiveram muitos conhecimentos, mas não praticam nada. Fazem curso de um lado, fazem curso do outro, lê um livro para uma coisa, lê para outra coisa, mas não põe nada em prática. Conhecimento é aquilo que você faz com o que você sabe. Os vencedores, eles buscam conhecimento. Os perdedores pensam já tê-los encontrado. É normal você querer instruir alguém ou comentar alguma coisa para alguém. Ah, isso eu já sei. Não, isso eu estou careca de saber. Isso, já fiz tanto curso, eu sei tudo. Ué, e por que não faz ainda? Então, mestre não é aquele que sempre ensina, mas é aquele que sempre aprende. Quanto mais você aprender, melhor mestre você será. Eu gosto muito de Confúcio, que ele fala: aquele que não sabe,
e não sabe que não sabe é burro. Portanto, fuja dele. Mas aquele que não sabe e sabe que não sabe é humilde. É esse ensino. Aquele que sabe, mas não sabe que sabe, está dormindo, acorde-o. Mas aquele que sabe e sabe que sabe é sábio. A esse sigam. E aí Sócrates acrescenta: tudo que eu sei é que nada sei. Por quê? Porque todo dia é dia de aprender. Todos nós temos possibilidade de aprender. Muitas pessoas que conversam comigo, eu brinco numa pergunta bastante capciosa, mas com interesse de puxar uma reflexão para o conhecimento. Se eu perguntar para você, você é capaz de pilotar um Boeing? A maioria responde: não, não sou capaz. Mas aí eu pergunto: e se você tiver alguém que te ensina, você é capaz? Aí sim. Então comece, a partir de agora, mudando a tua resposta. Quando surgir para você qualquer oportunidade de fazer algo que você não sabe, diga: como eu posso aprender a fazer isso? Quem vai me ensinar? Onde eu vou aprender? Se tiver quem me ensina, eu garanto que faço. Ou, quanto tempo eu tenho para aprender e fazer? Tenha certeza absoluta, a tua vida será um verdadeiro sucesso. Com essas 8 dicas de atitudes vencedoras, eu tenho plena convicção de que qualquer um que colocar em prática será um verdadeiro sucesso, um verdadeiro campeão. Obrigado por sua atenção e logo teremos mais. Um abraço. Sucesso!